Outro elemento na base de uma parceria espiritual é o mandamento dado por Jesus em João 13,34, que nos comanda a amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Sendo esse um comando mais completo do que amar o próximo como a nós mesmos. Das diversas formas com que Jesus demonstrou seu amor, como sua servidão, seu sacrifício, sua misericórdia, destaca-se para o propósito desse treinamento a forma com que Jesus ensinou e treinou seus discípulos. Como Ele o fez? Jesus tinha uma visão para eles, tinha um objetivo. E para isso, eles foram ensinados e treinados. O que eles não sabiam, Jesus ensinava. Quando tinham dúvidas, Ele esclarecia. Usava explicações, exemplo pessoal, parábola, conversas, confrontos, tempestades, costumes religiosos, árvores, doentes, autoridades, moedas, qualquer coisa, quase tudo servia como oportunidade e ilustração para os seus princípios, sempre de forma viva e profunda. Porém, parte do treinamento se referia à aplicação do que eles já sabiam, ou do que deveriam saber, mas falhavam. Normalmente, esses casos ocorriam de duas formas. Por problemas de entendimento de um princípio já explicado, como quando Pedro resolveu convencer Jesus a não morrer, ou, pelo menos, não daquele jeito, ou quando algum pecado, muitas vezes falta de fé, lhes impedia de realizar alguma missão. Nesses casos, Jesus os confrontava. E o objetivo aqui não era um confronto com a pessoa, mas levá-la a enfrentar o seu próprio erro, a sua própria falta, ou o seu próprio pecado. E ao fazê-lo, crescer e amadurecer em sua fé. Sem reconhecer e enfrentar o pecado, não há chance de arrependimento. E, portanto, não há chance de crescimento. Não foi por outra razão que Paulo incorporava tão bem o modelo de Cristo. Na carta aos Colossenses, ele nos conta que advertia, admoestava e ensinava a cada um com toda a sabedoria para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Em diversas passagens, esse cuidado com os irmãos é traduzido como admoestar. Vamos ao seu significado no dicionário. Admoestar significa censurar alguém a partir da observação de seu comportamento, da maneira de pensar ou por uma falta cometida por esta pessoa, repreender. Também significa aconselhar alguém quanto à sua maneira de proceder, para que a corrija de alguma forma, advertir, avisar, prevenir. Nesse sentido, devemos considerar um outro comando que Paulo nos deixou ao escrever à igreja de Éfeso. Mais um, na verdade. Segundo ele, devemos falar a verdade em amor, visando o crescimento em Cristo. Vemos então que não estamos diante de uma escolha. Temos o dever de ajudar nossos irmãos a amadurecer em Cristo. Isto é, a se tornarem cada vez mais parecidos com Ele. Como? Ensinando e admoestando. A pergunta continua a mesma. Como? Falando a verdade em amor. Você pode pensar, tá bem, falar em amor, mas a pergunta é teimosa. Como? Lembra-se da regra de ouro? Conexão e empatia são muito úteis, e em alguns casos, fundamentais. Tenha o bem do outro em mente. Você quer ajudá-lo a ser mais como Cristo, a alcançar determinado objetivo. Ouça, pergunte, medite. Tenha segurança de que você entendeu o que se passa antes de apresentar seus argumentos para ajudar o outro a mudar. Repita o que entendeu para o outro e para que o outro confirme ou não se a sua compreensão está correta. Entendi que o dia de vocês está organizado de tal forma que é difícil orar juntos de forma consistente. Muitas vezes, só de ajudar o outro a enxergar que há um problema e ajudar o outro a definir esse problema já é suficiente para induzir a mudança. O encorajamento ajuda nesses momentos. Não pare por aí. Combine de voltar ao assunto para avaliar a progressão. Há pecados que precisam de cuidados constantes. Lembre-se que nem sempre haverá uma vitória total e absoluta contra certos pecados. Como somos pecadores, isso faz parte da vida. Entretanto, mesmo nesses casos, deve-se esperar que haja contrição e engajamento contra esses pecados. Sem cuidado adequado, esses pecados amadurecem e matam. Simples assim. Essa caminhada, como a de Cristo, não deve ser uma chateação, você sabe. Ele usou diferentes situações e elementos, e os elementos mais variados, para treinar os seus discípulos. Paulo tinha essa mesma expectativa para cada um de nós,
como expressou em sua carta aos Colossenses, no capítulo 3. Ele disse: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria.